Eu sou José Elias Fernandes, nascido em 4 de dezembro de 41, jornalista profissional, bacharel em Direito, casado pela segunda vez com a Mara Ney Negreiro Rego Elias, advogada, pessoa muito bem-humorada, minha alegria de viver e inspiração de um amor que me fortalece muito. Tenho 3 filhos, a Valéria, o José Elias Júnior, o Fábio Elias Araújo, a Valéria é professora, os 2 filhos são engenheiros. Participei de uma geração que eu acredito será valorizada na história, especialmente nos anos 50, 60, 70 e 80. Eu acredito que as futuras gerações aprenderão, porque marcou uma verdadeira transformação, não só na política, mas na cultura, nas artes, nos vários setores de atividade da vida brasileira. Foi na nossa geração que se formaram os grandes líderes políticos da transformação, da criação da nova república, da transformação da vida política do Brasil, formado justamente naquele movimento estudantil do qual participávamos, e que era uma verdadeira escola de formação de líderes, através dos grêmios, das entidades escolares, em Goiás, da União Goiana dos Estudantes, Secundários, e que acontecia no Brasil inteiro. Foi essa geração que mudou a música popular, criando a bossa nova, transformou o cinema, criando o cinema novo, criando a tropicália, trazendo a música sertaneja, que era restrita apenas ao campo, trazendo a música sertaneja para os grandes palcos. Uma geração tão rica que criou da qual surgiu o maior atleta do mundo, que é o Pelé. Grandes músicos, grandes cantores, grandes compositores, além de grandes políticos capazes das transformações maiores que o Brasil assistiu no final do milênio, no final do século passado. Essa luta na qual nos empenhávamos, ela não começou conosco. E é bom salientar que o nível e estágio de desenvolvimento que o Brasil alcança hoje, o Centro-Oeste, especialmente o estado de Goiás, não acontecem produto do trabalho apenas dos governantes atuais. Vem de uma luta que iniciou há décadas, há séculos para trás, lá no José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, pregando a necessidade de interiorização do desenvolvimento do Brasil. O Brasil sempre foi um país que usufruiu do conforto do litoral, sonhando com a cultura, a civilização europeia, sendo extorquido pelas empresas, pelas multinacionais inglesas e americanas, porém dando as costas para toda a vastidão do seu interior, toda a sua imensidão interior, que era a maior parte do país, a grande parte do país, vivia no total abandono, isolamento, desprezo, descaso, carência, miserabilidade, apenas no isolamento que não tinha nem rodovias para contato, apenas tendo contato por algum veículo de comunicação, algum jornal, alguma revista que por aqui chegava naquela época, porque nem com rodovias nós contávamos. Então, essa política pela valorização do Centro-Oeste, pela interiorização do desenvolvimento, ela foi fortalecida inclusive pela primeira Constituição da República. Em 1892, a Constituição Republicana já reservou uma área de 14.400 quilômetros para a implantação da nova capital, justamente onde está Brasília, o chamado Quadrilátero de Brasília. O segundo presidente da República, o Floriano Peixoto, nomeou uma comissão, tendo à frente aquele cientista Luiz Cruz, com cerca de 20 e tantos cientistas, para demarcar o local da nova capital. Logo em seguida, nós tivemos alguns movimentos importantes, como aquele herói da Guerra do Paraguai, o general Couto Magalhães, ele tentando interiorizar o progresso através da implantação da navegação fluvial. Nós tivemos o Mauá, o primeiro grande empresário brasileiro, tentando trazer a ferrovia, conduzir o progresso, a industrialização e também a navegação para o interior do país. Nós contamos com o empenho, o esforço
do general Cândido de Rondon, que embrenhou-se pelo Mato Grosso até a divisa da Bolívia, levando as linhas, as redes do telégrafo para abrir comunicação com esse interior do Brasil. E nós, aqui em Goiás, tivemos também o esforço do Pedro Ludovico em tirar a capital de Goiás lá da antiga Vila Boca, embora uma belíssima cidade, mas era considerado um buraco de garimpo, resgatando-a para o Planalto Central, dentro dessa política de interiorização e fortalecimento do interior do Brasil. Há que se considerar um fato político interessante, que foi a marcha do Prestes, a chamada Coluna Prestes, que é a maior marcha cavalgada do mundo, em que durante mais de 2 anos, nos anos de 25, 26, 27, o Prestes, com uma elite de oficiais da época, companheiros seus do Exército Brasileiro e demais lideranças que o acompanharam, percorreram mais de 20 quilômetros do território brasileiro, saindo lá do sul, percorrendo o centro-oeste, indo para o norte, passando pelo nordeste, até descer novamente para o sul e se asilar no Uruguai e na Bolívia. Esse pessoal, embora o Prestes não tenha conseguido, era uma comitiva de oficiais de alto nível, em que, acompanhada por centenas de outras pessoas, eles não conseguiram a transformação política desejada, mas tiveram contato com o interior do país que nunca pessoas daquele nível tinham tido a oportunidade de promover, conhecendo a situação de carência do povo brasileiro. E interessante que, ao perseguir a Coluna Prestes, o Exército Brasileiro também, embora nunca tenha havido um desmantelamento da Coluna Prestes, mas o Exército Brasileiro também percorreu todos os caminhos da coluna, às vezes com combates, mas mais acompanhando e vigiando a distância, mas também um exército integrado por oficiais que, pela importância histórica do evento, acabaram sendo promovidos a pessoas decisivas no exército e da política brasileira. Isso permitiu uma visão muito importante do interior do Brasil e contribuiu para as transformações. Por exemplo, o João Alberto, que era um dos homens do Prestes, veio a se tornar ministro do Getúlio. E o Getúlio, temendo a ocupação desses vazios do Brasil pelas forças que, durante a guerra, pelas forças que combatiam depois da guerra, o Japão e outras nações carentes de território, o Getúlio, inspirado pelo ministro João Alberto, criou aquela chamada Marcha para o Oeste, que foi, através da Fundação Brasil Central, um movimento muito importante de ocupação desses espaços vazios aqui, com sede em Aragarças, cidade da qual fui prefeito de 2001 a 2005. Essa Fundação Brasil Central implantou uma missão chamada Roncador Xingu, que praticamente ocupou, foram os primeiros ocupantes do estado do Mato Grosso, até então ali do vale do lado esquerdo do Araguaia, era ocupado apenas por feras e índios. Um ou outro morador, muito escassamente, mas essa Fundação Brasil Central permitiu a construção de rodovia, de picadas que se transformaram em rodovias, e nos pontos de apoio dessa expedição acabaram surgindo grandes cidades do Mato Grosso de hoje, isso agora, há 50, 60 anos atrás. Portanto, esse movimento que nos empolgava aqui em Goiânia, nessa época, era produto de uma luta de muito tempo de outras forças políticas que buscavam a renovação, de outros idealistas, lutadores do Brasil. O que acontecia conosco? Logo em seguida, a coroação desse movimento foi a construção de Brasília pelo Juscelino Kubitschek, a Brasília inaugurada em 1960. E com o progresso, com a vinda de Brasília, vieram as rodovias, vieram o desenvolvimento de um modo geral, veio o crescimento da população com novos costumes, novas culturas, novos hábitos, veio a mídia, era a época do surgimento da televisão, em que o povo começava a se integrar, a ver os costumes de outras regiões, de outros lugares, através da televisão, e isso fermentou a política, especialmente da juventude, que acompanhava de perto e se dedicava e estudava para ter uma atuação mais eficiente, de tal ordem que, através dos grêmios estudantis, das nossas entidades, nós tínhamos uma atuação permanente nesse sentido. E aqui eu quero
prestar homenagem a essa geração, porque nós não tivemos tempo para as drogas, nós não tivemos tempo para frequentar estádios e promover a violência, como agora a gente vê o esporte transformado em jogo, o jogo virando violência. Nós fomos uma geração que buscávamos inspirar lá no Monteiro Lobato, na luta do petróleo, nas obras do Osí Duarte Pereira, do Leôncio Balsbaum, do Josué de Castro, com a geografia da fome, a geopolítica da fome. Nós buscamos do Anísio Teixeira, do Paulo Freire, da educação, e de tantos outros. Nós valorizávamos, inclusive, nessa luta, a poesia. Quando vimos aqueles movimentos da igreja apoiando a ditadura, a gente se empolgava e recitava o Castro Alves, quebre-se o cetro do Papa, faça-se dele uma cruz, que a púrpura sirva ao povo para cobrir os ombros nus. Era um tempo de luta, de empolgação, de entusiasmo dessa juventude. A vinda de Brasília ensejou também o fortalecimento da luta de classes. Os sindicatos, associações de trabalhadores rurais, o surgimento do sindicalismo rural. Depois do Juscelino, assumiu a presidência o Jânio, que durou pouco tempo, foi deposto pela pressão da direita, da extrema-direita, e há que se lembrar, inclusive, que o Juscelino já enfrentou a reação até na própria posse dele, mas conseguiu conciliar até terminar Brasília e terminar o mandato. Não elegeu o sucessor, foi eleito o Jânio Quadros. O Jânio Quadros governou em constante crise, tentando administrar com a direita e com a esquerda, acabou pressionado até renunciar por força da direita. O seu sucessor, que era o vice, João Goulart, vinha de origem trabalhista, do trabalhismo do Getúlio Vargas. Foi impedido de tomar posse, porque, coincidentemente, quando o Jânio Quadros renunciou, ele estava na China, visitando Mao Tse-tung, que era a maior liderança das esquerdas, uma das maiores lideranças das esquerdas do mundo. Então, houve um levante nacional. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, o governador de Pernambuco, o Miguel Arraes, e o governador de Goiás, Mauro Borges, que por coincidência ontem completou 92 anos, esses governadores levantaram um movimento nacional pela posse do João Goulart na presidência da República. E a direita, embora com os militares respaldando-a, não teve como deixar de aceitar a posse do Jango. Mesmo assim, ele durou pouco tempo no governo. Logo em seguida, houve a chamada Revolução de 31 de março de 64, de triste memória, em que depois o João Goulart fechou o Congresso e começou a acabar com toda a estrutura política que nós vimos alegremente montando, que era do sindicato, das associações, das entidades, esse fortalecimento, esse rejuvenescimento da política brasileira. Era o sepultamento da política antiga e uma renovação com essas forças das quais a gente participava. Esse movimento de 31 de março foi que sacrificou demais a nossa geração toda. Nós somos produtos de uma luta contra a ditadura militar implantada nessa época. Então, recém-chegado do Guapó, do interior do município, onde trabalhava na roça, no Cabo da Enxada mesmo, com minha família, como pequeno minifundiários, eu chegando em Goiânia me empolguei logo com o movimento estudantil. Inicialmente na escola técnica, mas sem qualquer destreza para participar. Depois, 2 anos depois, passei para o Liceu de Goiânia e comecei a atuar no Grêmio como representante de classe, fazer curso de oratória, participar de teatro e outras atividades que eram pertinentes à juventude da época. Qual o tema da nossa luta, das reivindicações políticas? Era a melhoria da saúde. Na zona rural, por exemplo, não havia um mínimo de assistência médica. O cidadão adoecia, eu me lembro de pessoas adoecerem, vizinhos da gente, o que o curador, o benzedor ou o farmacêutico não curava, o cidadão ficava em casa recebendo a visita dos parentes, dos amigos, até morrer. Porque só havia em Goiânia, na capital do estado, a Santa Casa, para atender todo o estado. Então, raro as pessoas tinham acesso à assistência médica ali.
reivindicação da melhoria do ensino. Na década de 50, Goiânia tinha 3 colégios públicos, era a Escola Técnica Federal, o Liceu de Goiânia Estadual e um ginásio municipal, modesto ginásio municipal. No mais, quem podia tinha que pagar, pagava a escola particular, normalmente religiosa, o Ateneu do Bosco, o Agostiniano, em Campinas, o Colégio Santa Clara. E nós brigávamos pela melhoria do ensino, a massificação do ensino, além da melhoria da qualidade, a difusão para atender maior público. Para entrar no liceu, por exemplo, eu participei de um exame de seleção, chamado admissão, em que eu tive que aprender antes latim, francês, além das matérias tradicionais, umas 10 outras matérias curriculares. Tive que aprender a fazer versão, tradução do latim, aprender noções de francês, para poder entrar. Veja como era limitado as possibilidades. E embora trabalhando em funções modestas, como balconista de bar, lavando chão de restaurante, piso de restaurante e tudo, eu atuava no Grêmio. E foi a nossa grande escola no setor político, a grande escola da nossa geração. Muito importante a União Goiana dos Estudantes Secundários também, porque ela congregava todos os grêmios estudantis da capital e do interior do estado. Como tínhamos poucas faculdades, as entidades, os diretórios dos estudantes, dos acadêmicos de Direito e de outras poucas faculdades, se aliavam com a União Goiana dos Estudantes para as lutas políticas. E era uma força muito grande porque formadora de opinião pública junto à juventude. Eu me lembro que na época se elegeram até alguns vereadores e deputados com a força do movimento estudantil. Eu já estava no Grêmio, na UGES, então comecei a trabalhar em jornal, um esforço muito grande para aprender jornalismo, quase sozinho, trabalhei no Diário Oeste, depois fui para o Jornal Popular, justamente fazendo uma coluna chamada Sindicatos e Associações, dando cobertura àqueles movimentos. Eu me sentia valorizado, orgulhoso de poder dar cobertura ao movimento dos trabalhadores rurais, poucos anos depois de eu ter saído da roça, agora na redação do jornal, às vezes mandando notícia para a televisão, sobre o movimento dos trabalhadores da minha categoria, da minha família, do meu pessoal que estava lá. Nessa época eu tive contato com essas organizações de esquerda, comecei a ter contato com as organizações de esquerda, Partido Comunista e outras que havia, naqueles cursos de formação política, que eram normais. Mas, infelizmente, a ditadura interrompeu tudo isso. A gente tentava, insistia na luta, mas não foi possível. Eu fui logo afastado do jornal, perdi o emprego, infelizmente, fiquei um tempo desempregado, sofrendo com meu pai que morreu em 64, cuidando da minha mãe, dos meus irmãos menores, já às vésperas de me casar. Então foi um período muito difícil, mas continuamos nesse esforço. Era um tempo de tanto medo, de tanto pânico, que eu me lembro, um episódio, eu era diretor da Associação Goiana de Imprensa, o Batista Custódio, do 5 de março, com quem eu trabalhava, era o presidente, é o atual dono do Diário da Manhã, e o Dom Helder Câmara tinha sido arcebispo do Rio de Janeiro, e aí promoveu uma campanha muito grande, ficou muito popular no Brasil inteiro pela campanha que ele promovia no Rio de Janeiro. Mas a igreja marchava com a ditadura pelo bem do Brasil, formando filas de pessoas para dar o ouro para o bem do Brasil. Então, as pessoas compareciam em solenidades públicas, na Praça Cívica, na Praça do Bandeirante, levando a correntinha até a própria aliança e doando. Era a igreja ajudando a financiar a ditadura. Aqui em Goiás, inclusive. O Dom Fernando, que foi um bispo depois, rompeu com a ditadura, mas foi um bispo, nessa época, participava desse momento. E o Dom Helder Câmara já começou a romper, desde o Rio de Janeiro, com a ditadura. Então a igreja o mandou lá para o Nordeste, lá para Recife e Olinda. E ele passou a ser um paladino da liberdade nessa época e tudo. E eu, como diretor da AGI, nós o convidamos para vir fazer uma palestra aqui em Goiânia. Para surpresa nossa, o auditório da AGI era pequeno. Quando ele chegou, só estávamos nós, membros da diretoria, para recebê-lo e ouvi-lo, porque não tinha ninguém, tamanho o medo que o povo tinha de se aproximar de um arcebispo que era sabidamente perseguido já pelos militares. Então tinha episódios dessa época, dessa ordem. Logo em seguida, eu entrei na Faculdade de Direito, já passei a trabalhar no Jornal Popular, com a responsabilidade familiar,
já então casado, logo tive uma filha, Valéria, cuidando da minha mãe, dos irmãos menores, e ainda com a responsabilidade na empresa. Eu não só tinha uma coluna no Popular, como assessorava o seu Jaime Câmara, que é o titular da empresa, e dirigia um departamento da televisão. Mesmo assim, eu continuei na política estudantil. Fui, já em pleno AI-5, em 72, fui candidato a presidente do Centro Acadêmico 11 de Maio, da Faculdade de Direito da Universidade Federal, que era a entidade mais prestigiada dos estudantes universitários, do estudantado do Centro-Oeste. Eu me lembro que, antes da eleição, quando eu me candidatei, muita gente me procurava, Isaías, mas você é um ser casado, jornalista, já com certo prestígio, ser candidato a presidente de uma entidade dessa, num tempo desse, de tamanha perseguição, de tanta violência, você está ficando louco, não sei o que. Eu falei, mas existe a entidade, então é preciso que alguém a dirija, eu não vou deixar que a Céfara. Até eu me lembro que o Olinto Meireles, o ex-deputado Olinto Meireles, tinha sido presidente do Centro Acadêmico, e a ditadura, para denegri-lo, publicou aqui, espalhou aqui um painel grande com a fotografia dele, num congresso internacional de estudantes, em Pequim, em que ele aparecia jantando ao lado do Mao Tse-tung, que era uma das expressões mundiais das esquerdas. Para mim, aquilo, ao invés de denegri-lo, fazia homenageá-lo e promovê-lo. Ele tinha sido presidente do Centro Acadêmico bem antes de mim. Na eleição, um colega chamado, hoje notável advogado, Felicíssimo José de Sena, que era presidente da Arena Jovem. A Arena era o partido de sustentação da ditadura, enquanto o MDB era o partido da oposição. Só tinha dois partidos. O Felicíssimo se candidatou pela oposição e, às vésperas da eleição, vendo que ia perder, ele renunciou à candidatura e conclamou os colegas deles a votarem em branco. E eu tive a alegria de contar com quase a unanimidade dos votos de todos os alunos da universidade, da faculdade, mais, inclusive, o voto daquelas pessoas que faziam cursos de especialização, que não tinham obrigação de votar, mas que também compareceram. Foi uma luta muito bonita dentro da faculdade, mas que, infelizmente, me custou muito caro. Eu, no diretório, promovia vários cursos para estimular, para dar oportunidade de encontro, de debates políticos do pessoal. O curso que mais chamava a atenção era o de oratória, para treinar o pessoal a fazer discurso. E tanto os colegas da Faculdade de Direito, quanto colegas de outras entidades, de outras faculdades, vinham fazer o curso ou assistir às aulas práticas, porque cada aula prática ensejava aos alunos fazer o seu discurso. E o tema do discurso era sempre denunciar violência, mortes provocadas pela ditadura, demissões, sequestros, todo tipo de arbitrariedade praticada pelo regime militar. O curso era dirigido pelo professor Jerônimo Geraldo de Queiroz, que tinha sido fundador e reitor da universidade, diretor da Faculdade de Direito, mas que começou apoiando a ditadura e também como a Igreja Católica, ele rompeu com a ditadura e passou a ser um dos seus críticos, muito eloquente, muito prestigiado no universitário. O professor Jerônimo Queiroz, os seus discursos chamavam a atenção de um grande público. Nessa época eu me lembro também de uma outra promoção que nós fizemos. Na abertura de um desses cursos, a gente sempre fazia uma grande solenidade, e numa dessas solenidades eu chamei para fazer uma palestra o arcebispo Dom Fernando Gomes dos Santos, que já a essa altura estava rompido com a ditadura, como toda a igreja. E às vésperas a palestra seria no ICHE, no Instituto da Universidade Federal. Às vésperas da promoção, eu recebi um recado ameaçador que, se eu comparecesse com o Dom Fernando, nós ambos seríamos presos, mais toda a diretoria do Centro Acadêmico. Então, eu nem quis me comunicar com o Dom Fernando. Eu falei, vamos ver o que acontece. Eu sempre falava, eu corro o risco e pago o preço, vou pagar o preço, dentro dos limites do possível. Então, na verdade, fomos para a abertura do curso, esperamos um pouco, o Dom Fernando não compareceu, então denunciei o que estava acontecendo, fiz o discurso denunciando o que estava acontecendo, infelizmente nesse dia eu não fui preso, talvez porque compareceu gente demais lá. Eu tive a alegria, durante a presidência do Centro Acadêmico, de adquirir uma liderança muito grande no meio universitário, a ponto de, nessa época, a universidade promovia a formatura unificada de todos os cursos. E eu fui escolhido por unanimidade pelos diretórios acadêmicos da Universidade Federal
para ser o presidente da Comissão Unificada de Formatura da UFG. E também para ser o orador, era só um orador, falando em nome de todos os cursos, para ser o orador dos formandos daquela época. Então, essa minha liderança cresceu de tal forma que acabei pagando caro por isso, porque eu sempre tinha uma contribuição para a política de oposição ao regime, ao sistema, e na medida que eu crescia, a minha fala, a minha condenação ao regime mais repercutia. Um episódio que eu gostaria de reportar também é a queda do governador Mauro Borges no dia 26 de novembro de 64. Eu, como jornalista, na época eu trabalhava na Folha de Goiás e dava cobertura pela Rádio Clube também. Então, o Mauro começou com o movimento pela posse do Jango. Quando o Jango caiu, ele tentou apoiar os militares. Aqui em Goiás ele promoveu uma confusão danada, perseguindo até assessores dele, tudo para agradar a ditadura, mas não chegou a merecer a confiança dela, a tal ponto que ameaçavam afastá-lo do governo. Ele tentou judicialmente, junto ao Supremo Tribunal Federal e tudo, mas não conseguiu. Isso gerou uma crise em Goiás que durou meses. Eu era novo na imprensa e foi o meu maior exercício e oportunidade de progresso profissional, porque no Palácio reuniam-se repórteres dos maiores veículos de comunicação do Brasil. Na época era a revista Manchete, Revista Cruzeiro, o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o jornal prestigiado por todos da esquerda, que era o Correio Brasiliense, o Correio da Manhã do Rio de Janeiro, onde se notabilizavam grandes nomes da imprensa da época, e todo esse pessoal concentrado no Palácio, e à guisa de proteção do governador, toda a liderança política que apoiava o governo concentrava ali no Palácio também, e acabava com a admiração do povo. A Praça Cívica passava o tempo inteiro lotada de gente. Isso foi durante pelo menos um mês. E a imprensa dando cobertura, esperando quando é que o Mauro ia cair. O telefone tocando a toda hora, o pessoal atento ao telefone, tinha até plantões no aeroporto para ver as pessoas que aqui chegavam. Isso se arrastou por muito tempo, a gente convivendo quase que na intimidade da família do governador do Mauro, da dona Lourdes Tivarete Teixeira, primeira-dama. O seu filho Maurinho tinha sido meu colega do liceu. Naquele tempo, o filho do governador estudava com um roceiro recém-chegado da roça, trabalhava à noite num bar, tinha como colega o filho do governador. É engraçada a situação. Então, isso veio se arrastando, essa crise se arrastando, e eu vendo, aprendendo, vendo como é que o pessoal procedia, os jornalistas já notáveis. Foi um aprendizado muito grande para mim nesse período. Até que no dia 26 de novembro, começou logo pela manhã aviões dando rasante, aviões militares dando rasante em cima do Palácio das Esmeraldas, para atemorizar o Mauro a fim de que ele abandonasse, que ele renunciasse ao governo. E o Mauro, resistindo para não sair, acabou saindo para fora para dar uma entrevista na porta do Palácio. E diante daqueles voos rasantes, insistentes, durou a manhã toda, o Mauro começou a fazer um discurso direcionando aos militares que estavam no avião. E eu, com o microfone da Rádio Brasil Central, fui me aproximando, e ele foi chegando junto da Kombi, aliás, um microfone da Rádio Clube de Goiânia, na qual eu trabalhava, dos Diários Associados. Ele foi se aproximando de uma Kombi da Rádio Brasil Central, e eu acabei ajudando ele a subir em cima da Kombi. E ele não era tão magro assim. Então, ele de cima da Kombi, eu entreguei o microfone da Rádio Clube de Goiânia para ele falando o discurso e direcionando aos aviões dos rasantes, até que depois desceu e se recolheu ao Palácio. E logo em seguida chegou uma expedição do Exército, em carros oficiais, aqueles carros pretos, com a placa preta, com a tarja verde do Exército, e nós voltamos para frente do Palácio de novo para ver o que era a mensagem que os oficiais traziam. Eu me lembro que eu fiquei do lado do motorista, mas quem conduzia a mensagem estava do lado oposto.
E no descer o oficial com a carta na mão, o público se aglomerou de tal forma, eu não sei se foi por propósito, como é que foi, ou em função do aglomerado de pessoas, alguém empurrou aquele oficial e ele puxou de uma arma de fogo da cintura um parabelo. E eu transmitindo, acaba de chegar aqui ao Palácio das Esmeraldas, uma equipe de oficiais para entregar um documento para o governador Mauro Borges, parece que é uma exigência, um ultimato para a renúncia dele, não sei o que e tal. Então, transmitindo assim, quando eu vi a arma, por coincidência, na minha direção, eu só deitei de lado desse carro assim, daqueles aeroíris antigos, deitei de lado e gritei, e atenção, estúdio, vai sair tiro, houve agressão e vai sair tiro, desliga que vai sair tiro. E a gente conduziu um aparato enorme, uma maleta cheia de fios, de microfone, aquela coisa toda. Eu saí correndo com essa maleta daquela viela do lado direito ali do palácio, e gente tropeçando, enrolando aqueles fios. Foi um tumulto terrível, danado. Eu sei que em função dessa confusão, a Rádio Clube acabou sendo punida e parece que ficou até fora do ar por alguns dias, em consequência desse episódio, na deposição do Mauro. Mas logo a coisa se acomodou, o Mauro recebeu o ultimato e acabou tendo que deixar o palácio mesmo, não tinha outro jeito. Aquela população que estava ali era muita gente armada, eu percebi que se houvesse um tiro daquele militar, ia haver um tiroteio danado, porque aquele pessoal, os amigos do Mauro, do Pedro Ludovico, estava ali a maioria armado, e eu acho que só não houve uma agressão maior, porque, temendo a reação popular, no que o Mauro atendeu o ultimato, e depois ele saiu, veio caminhando, entrou aqui pela Rua 26, hoje a Avenida Dona Gersina, veio pegar a Praça Cívica, a pé, aquela multidão atrás dele, até aqui na casa do pai dele. Coincidentemente, eu moro ao lado do Museu Pedro Ludovico, que foi projeto meu, quando deputado estadual, criando esse Museu Pedro Ludovico. O doutor Pedro, eu moro aqui ao lado, o doutor Pedro Ludovico na porta com outros familiares para receber o Mauro Borges, e ele recolheu, então houve alguns discursos da porta, mas aí o pessoal foi dispersando, encerrou-se aí o período da administração Mauro Borges, que tinha sido uma administração revolucionária. O Mauro criou alguns órgãos aqui, inovadores, que até hoje funcionam, Metago, Iquego, criou até a Dispetrolgo para a distribuição do petróleo, criou o CERN para dar eficiência à comunicação do governo, aglomerado agro-urbano para promover assentamento de camponeses sem terra nessa época. Houve uma série de medidas administrativas, o Saneago foi criação do Mauro Borges, houve uma série de medidas administrativas renovadoras em Goiás e nós perdemos, na verdade, um grande governo. Depois substituído pelos coronéis da ditadura, que vieram aqui mais para saquear o Estado e prestigiar os empresários desonestos que financiavam a ditadura. Em 66, ocorreu aqui a notícia que o Tarzan de Castro havia sido assassinado ao fugir do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu estudava no Liceu de Campinas, onde já granjeava como jornalista e orador da época, de boa liderança no colégio, ao lado do Nelson Figueiredo e outros colegas. Convoquei então a greve geral no colégio à noite. E na medida que o colégio parou, que nós reunimos o pessoal no pátio e começamos a fazer discurso, a polícia chegou, comandada por um oficial do Exército na época, e promoveu um tiroteio, eu acho que nunca visto no estabelecimento de ensino como este. Cobriram de tiro o colégio, quebrando as telhas, paredes com bala de carabina, de fuzil e revólver. Deram tanto tiro que chegaram a matar um próprio colega deles, um soldado da polícia, morreu nessa noite. Então, eu trabalhava no Cinto Marcha nesse tempo, fiz uma matéria contando que a diretora tentou rezar um terço, nos convidando para um saguão debaixo das escadas, num lugar mais protegido, mas infelizmente não passou do primeiro mistério. Tanto tiro e tamanho pânico tomou conta de cerca de 1.000 estudantes, a maioria menores, ali de noite. Foi uma noite negra, muito triste. E naquele tumulto todo, quando eu vi, vem chegando o comandante da polícia, eu como jornalista já o conhecia, então, gritando com a diretora em alta voz, assim, agressivamente, eu sempre tive esse instinto de proteger o mais fraco, senti assim, a necessidade de passar na frente e gritei com ele que
respeitasse o colégio, aquela quantidade de professores e alunos e estudantes, ele não merecia tamanha violência, tamanha agressão, não sei o quê. Ele só meteu em mim uma varinha que ele trazia na mão assim, mandou que me recolher, chamei o Algemar, me recolheram para lá e fui o primeiro de uma filha de vários colegas que foram presos essa noite. Então foi a minha primeira experiência de prisão foi essa. Eu tive uma outra experiência de prisão dando cobertura, ainda trabalhando no 5 de março, dando cobertura a uma greve na porta da Faculdade de Direito, na porta do Liceu de Goiânia, quando fui recolhido pela Polícia Federal e conduzido para o 10º andar de um prédio na Goiás, com a Rua 1, onde funcionava a delegacia, juntamente com o Eduardo, que era meu colega no jornal. Lá ficamos das 10 da manhã até as 2 da madrugada, sem nem água, recebendo apenas, de vez em quando, passavam 2, 3 para nos insultarem. E quando nos depoimentos, já de madrugada, eu tive um entrevero com um delegado, que até era meu conhecido, e que me chamou por um nome pesado e eu retruquei, revidei com outro ainda mais pesado e ele acabou me agredindo. Ele me agarrou, dizendo que ia me jogar do 10º andar no chão pela janela e começou a me arrastar pela janela. Eu, que já sempre gostei de fazer treinamento físico, dei uma gravata no pescoço, nós ficamos os dois, foi uma cena engraçada, ficamos os dois na janela, com medo de cair fora, ele tentando me empurrar e eu tentando empurrar ele. Até que a polícia chegou os demais chegaram para nos apartar, mas foi um momento assim, bem tenso nessa época e me ocorreu uma situação delicada que mudou muito meu comportamento a partir desse episódio. Eu publicava no jornal matérias assinadas e fazia matérias sem assinatura, que era da responsabilidade do jornal. No entanto, no meu interrogatório, eu fui muito questionado sobre matérias que eu sabia que havia feito, mas que não eram não levavam a minha assinatura. Aí eu vi o nível de penetração que a polícia tinha, até nas redações, para saber o que a gente fazia ou deixava de fazer. Então, isso me contribuiu muito para o meu comportamento posterior, até no relacionamento com outros colegas e com entidades. Por exemplo, eu fui convidado para fazer parte de uma célula do Partido Comunista. Eu evitava o máximo de participar de reuniões, porque eu sabia que eu estava pondo em risco os meus colegas, porque eu já era um jornalista com uma certa notoriedade, depois trabalhando no Jornal Popular e tudo, e o questionamento que me fizeram nos interrogatórios, eu via o nível de acompanhamento que me faziam anteriormente. E me resguardei bastante depois. No mês de julho, me parece que, salvo engano, dia 17 de julho, uma segunda-feira, eu havia participado no domingo de um programa da televisão lá em Rialma, chamava Gincana Colegial. Eu ajudei a fazer o programa até domingo à noite. Na segunda-feira viemos de manhã, depois do almoço em casa, eu deixei a minha então esposa, Maria Alderino, médico, lá no Hospital Santa Luísa, na Goiás com a Paranaíba. Ela já estava no 4º mês de gravidez. Eu deixei lá e vim para a redação do Popular, que funcionava ali na Avenida Goiás, entre as ruas 2 e 3. Trabalhei à tarde até quando saí para pegar a esposa no hospital. A Polícia Federal me fechou da saída da viela para uma viela que liga Goiás com a Rua 8. Na saída para a Rua 8, a Polícia Federal me fechou, de tal forma que chegaram e já me vestiram logo um capuz, passaram na frente do carro, me pararam, já chegaram, me vestiram logo um capuz, me algemaram, me jogaram no banco de trás do carro e ficou rodando comigo, era de tarde, ficou rodando comigo até alta noite. Eu não sabia para onde a gente estava indo. Tempos depois que eu fui descobrir que eu estava sendo levado para o quartel do 10º, que funciona logo no Jardim Guanabara, não é tão distante, mas ficaram rodando comigo para me confundir até tarde da noite. E me jogaram lá num banheiro do quartel. Só nesse sanitário eu tive preso mais de 30 dias lá no quartel do 10º. Embora o comandante... A minha preocupação toda era, poxa, minha mulher esperando na porta do hospital, grávida, ela esperando a minha filha, que chegaria da escola, a Kombi deixaria em casa. Eu já deveria ter chegado quando a Kombi ia deixar a Valéria em casa, e eu naquela angústia, como é que a Valéria ia fazer sozinha, menina de 3 para 4 anos, sozinha na porta de casa, deixada pela a condução escolar, e a Alderi grávida na porta do hospital. Acontece que o Jacques Sobrão, que era meu colega lá na empresa, assistiu o meu sequestro. E foi ameaçado e aterrorizado e não teve coragem de contar para ninguém.
À noite, na hora do noticiário, que ele apresentava com o José Divino, depois do noticiário ele contou para o Zé Divino, que era outro colega da televisão. O José Divino, então, pegou a lambreta e foi correndo lá em casa contar para a minha esposa o que havia acontecido. Só então ela soube que ela estava desentendida o que teria acontecido. E eu fiquei no quartel, preso, incomunicável, trancado nesse banheiro. Às vezes até para ver a posição, o horário e tudo, eu pulava na grade do vitrozinho para olhar para fora, ver onde é que estava. Demorei a saber que estava no quartel do SPC. Sabia que era uma instalação militar pelo barulho, pelas cornetas e as marchas e coturnos e outras coisas. Mas soldado vinha com a baioneta, passava o saibo na frente, assim, passava o saibo no vitrô, que se a mão da gente, se não soltasse logo, arrancava os dedos, decepava os dedos da gente. Eu sei que Alderi tentou lá se comunicar comigo, nessa prisão incomunicável, embora o coronel, o comandante, fosse meu conhecido da redação do jornal, ela ficou bem um mês tentando se comunicar comigo, e pior que prenderam a mim e ao meu carro, o meu Fusquinha ficou preso também. Não servia, minha mulher ficou andando aí de táxi, de carona, pedindo ajuda para os outros para poder se deslocar, porque o meu carro também teve que ficar preso comigo lá no quartel. Aí durou um mês esse isolamento, até que permitiram a visita dela a mim no quartel. Mas foi pior do que se não tivesse visitado, porque era um salão muito grande. Então, um grupo de soldados com ela lá na ponta de lá do salão, outro me vigiando de cá. Quando ela me viu, vendo a minha situação deplorável, tudo com sinais de machucado, magro, terrivelmente desmantelado, ela começou a soluçar, a chorar, não teve nem como, não conseguimos nos comunicar. Foi um momento assim, muito dramático, muito triste da vida esse. E depois ela foi retirada e eu recolhi de novo para o sanitário onde eu me encontrava. Eu me lembro que assisti, a gente ficava preso lá, quando eles precisavam comunicar com a gente, ou deixar alguma ração para comer, batia o cabo da arma na porta, a gente tinha que correr para encostar na parede, botar as mãos no rosto, tampar os olhos, encostar na parede, e naturalmente tinha que abrir as pernas, porque não podia usar cinto, e a calça foi ficando, com emagrecimento, as calças ficavam folgadas, então tinha que abrir a perna para a calça não cair. Eles chegavam, vestiam um capuz na gente, assim como no dia do sequestro já vestiam um capuz na gente, e eu, às vezes arrastava para sessões de tortura, algemava e arrastava para a tortura, ou qualquer comunicação, era dessa forma. E eu me lembro que um certo dia eu escutei os estertores da morte de um colega meu, o Ismael Silva, irmão desse advogado conhecido em Goiânia, Paulo de Jesus, na cela ao lado do banheiro onde ele estava preso. Então foi um momento muito doloroso, eu não sabia se estava sendo espancado, como é que era, eu sei que depois apareceu morto e foi devolvido à família com o corpo todo deformado, todo cheio de sinais de queimadura, hematomas e machucados, no cadáver. Agora vejo o drama das famílias de nossas, que estávamos presos, quando no cemitério vai visitar o corpo do Ismael e vê todos aqueles sinais de tortura e tudo, o desespero das famílias. Eu me lembro que até o ex-vereador Idelfonso Avelar fez um discurso nessa época, ressaltando essas atrocidades. O desespero da família que esperava a qualquer hora podia receber o seu parente também naquela mesma situação, porque ninguém sabia a condição que a gente estava lá. Eu me lembro que eu passava o tempo todo com o corpo fedendo a queimadura, o cabelo, os choques elétricos, o cabelo queimava, e ficava o tempo todo fedendo a cabelo queimado, aquele cheiro ruim, o tempo todo acompanhando a gente, aquele cheiro desagradável de cabelo queimado. Depois de estar em Goiânia, um tempo, foi de julho até final de agosto, um dia nos jogaram num carburão da polícia, me parece que éramos 6, eu, Raul Silva Neto, Walter Guedes, o Paulo, colega nosso aqui, não me lembro o sobrenome, eram 6 pessoas, espremeram nós num carburão da polícia, e no apertar bem a gente, trancaram o porta-mala, de forma que a qualquer momento, se abrisse, a gente caía fora. E começaram a correr com
com essa viatura da polícia, a gente pensando que ia nos jogar fora, bem longe daqui, nos deixar fora de Goiânia, nos soltar sem dizer onde é que estávamos. E vai rodando, alguns colegas começaram a passar mal naquele sufoco, sem ar aí dentro. Eu me lembro que tive que pegar um dos colegas e chegar o nariz dele numa greta para eu poder respirar, receber um pouco de ar aí naquele buraco da carroceria do veículo. Quando vi, já escurecendo, chovendo, desceram com a gente lá no quartel do Exército em Brasília, Ministério do Exército em Brasília. Lá descemos, durou pouco tempo, nos levaram para o norte de Brasília, num tal de REC-MEC. Eu fui recolhido a uma cela, lá eu passei a usar uma cela, não era mais um banheiro, era uma cela. E fiquei lá, eu sei que 2 dias depois eu já estava escutando, no dia seguinte eu já estava escutando barulho da minha família na porta do quartel, tentando buscar informação da gente e tudo. Eu fiquei muito triste nessa época, porque eu me lembro que o pessoal, os parentes querendo, minha mulher, meus irmãos, especialmente o Pedro, meu irmão, querendo informações a meu respeito, ele não está aí depois, mas hoje não podemos informar e tudo, o senhor volta depois da manhã que nós vamos deixar o senhor se avistar com ele lá e tudo, né? E eu ouvindo ali dentro, sem poder me comunicar, sabia que se eu gritasse alguma coisa eu seria torturado depois. No dia seguinte, que havia marcado de deixarem me visitar, me levaram para o alto de um prédio. Era uma cobertura não coberta, apenas fechada com a cerca elétrica, vizinho do serviço de rádio, em que a gente ouvia notícias de prisões, do que estava acontecendo quase no país todo, e me deixaram o dia todo no sol, no relento. Eu não podia sair, não podia saltar, porque era tudo elétrico. O dia todo lá, no dia que haviam marcado para minha família me visitar. Eu me lembro que o João, meu irmão, morava em Goiatuba, veio para Goiânia, daqui foi com o Alderi, o Pedro para Brasília, e ficaram lá o dia inteiro me esperando. Então, só no fim da tarde, e nesse teto do edifício, havia uma caixa de marimbondo, daqueles marimbondos grandes, os pretos bem grandes. Então, os soldados me vigiando e esperando a hora que os marimbondos me atacassem, porque marimbondo eu já morava na roça, você não sabia. Quando um ataca, todos os demais vêm aqui, é capaz de matar a gente. Eu poderia me matar e depois dizer, não, teve um acidente com a caixa de marimbondo, ele mexeu na caixa de marimbondo e foi ferroado e morreu. Mas, felizmente, eu tive uma mentalização tão forte, eu me lembro que andando no corredor, no teto do prédio, o marimbondo ia tom, e eu serenamente ia passando, não tive uma ferroada de marimbondo o dia todo. Só na minha descida lá que houve um episódio muito arriscado também. Um dos caras que me conduziu me pegou pelos testículos, eu descendo a escada, encapuçado e algemado. O cara me pega pelos testículos, para você tomar cuidado, porque senão você vai ser castrado aqui. E me desceu, estava com a situação mais constrangedora. Quando eu cheguei na cela, escutei barulho e conversa da minha família saindo. Ah, mas então hoje não dá para ver e tal. Eu falei, poxa, mas que covardia, né? Porque eu já tinha ido lá num dia para me visitar, não deixaram. Marcaram o dia da visita, não deixaram outra vez. Então, eu ouvi o barulho dos meus familiares saindo para vir embora já no finalzinho da tarde, depois de ter passado o dia todo lá de espera. Eu me lembro que nessa época houve até um outro episódio muito lamentável, que foi numa cariação, entre vários colegas. Eu me lembro que o professor Ariel chegou, me orientou, não, Zé, isso aí você pode abrir, você pode. Nós já explicamos como foi uma reunião que eu tinha participado e tudo. E eu confirmei, então, esse episódio. Mas um colega nosso, Walter Guedes, que não estava nesse grupo e que não sabia, e depois foram questionar a respeito, ele negou até e sofreu. Então eu presumo que... Fiquei com peso de consciência até na época, sabendo do sofrimento do Walter Lee, e eu com peso de consciência, com medo de ter sido eu o causador daquilo. Embora depois tenha se esclarecido que, na verdade, não fui eu o causador. Mas eu não tinha sido informado. Muita tristeza, muita dor, muito sofrimento nesse período. Eu me lembro quando eu estava preso ainda aqui no 10º BC, a minha esposa foi dar à luz, foi para o hospital para dar à luz, isso em novembro. Eu tinha sido preso em julho, aí eu dei à luz no dia 25 de novembro, do meu segundo filho. Então me liberaram um dia para vir cá visitá-la. Como eu não tinha sogro nem sogra,
e não parava empregada doméstica em casa, porque toda hora tinha polícia na porta, aquele tumulto danado, as pessoas tinham medo, os vizinhos tinham pavor até de passar na porta de casa, a mulher ficava muito desprotegida lá. Eu vinha acompanhar ela na maternidade, foi de um dia para o outro, eu tirei ela da maternidade, pus num táxi e levei para casa. Quando abri a casa, descemos com ela e a criança, acomodei a criança do berço, me chamou da porta, o cara da Polícia Federal, me avisando que estava com ordens para me recolher. Mas que naquela situação ele ia dar um prazo que eu procurasse, ele ia me esperar embaixo, sem que a minha mulher visse, eu desse um prazo e descesse, porque ele não queria me tirar de casa naquela situação. E eu acabei tendo que arranjar uma desculpa para o Deriá, assim, meio fajuta, dizer que tinha recebido um recado do jornal, que o sujeito era do jornal, estava me esperando para fazer uma reportagem importante, que não podia outra pessoa aí e tudo. E eu sei que eu fui recolher de novo para o 10º BC. Foi um dia assim, muito doloroso da minha vida, foi esse. E mais doloroso ainda saber que depois um oficial do 10º BC vinha em casa tentar estuprar minha mulher. Eu me lembro até que um dia, logo que eu saí, esse cidadão, na noite que eu saí, a casa cheia de parente e tudo, entrou um cidadão para dentro de casa assim, chamou o Alderi para conversar na sala de dentro. Eu não sabia o que era, continuei com os visitantes. Quando eu vi que ele estava conversando com ela sozinho, fui para ver o que era. Quando eu cheguei perto, ele saiu, ela me contou. Eu tentei até pegar a arma que eu tinha em casa para acompanhar, mas ele não conseguia alcançar mais, ele já tinha entrado no carro e desaparecido. Foi pena não ter alcançado ele. Mas era um momento assim muito lamentáveis, muito dolorosos que a gente vivia com esse episódio. E até no relacionamento da gente, muita gente frustrava. Eu me lembro que o professor Jonathan Silva, por exemplo, me usava muito para promover no jornal, com notas e tudo. Frequentava a minha casa. Depois que eu fui preso, ele nunca nem atendeu o Alderi, ele era advogado conceituado, nem para uma informação, nem para qualquer tipo de colaboração como advogado, para ajudar a esclarecer o meu paradeiro na época. Teve outras cenas de dignidade, por demais louváveis. A minha filha estudava numa escola infantil, o Mundo Infantil, da professora Belinha, ali na rua 4A, e na formatura, no fim do ano, a professora, mesmo eu quase todo dia tendo que voltar à polícia, eu estava liberado, mas quase todo dia tinha que voltar no quartel, ela me indicou para Paraninfo dos Formandos da escolinha, uma festa no Ateneu Dom Bosco. Então compareceu aquele mundo de gente, de pais das crianças formando no infantil, uma das formaturas infantis. E eu me lembro que foi no tempo do João Paulo, um daqueles papas revolucionários da igreja. Eu fiz um discursinho contando com as crianças, contando a violência para as crianças, mas misturando com a figura de Cristo, para que os pais entendessem e as crianças não ficassem sem entender qualquer coisa. E agradecendo a diretora por ter me prestado aquela homenagem, um momento tão doloroso da vida quanto era aquele. Houve momentos de grandeza, eu citei da escola do Mundo Infantil, e o seu Jaime Câmara, que era um empresário, embora muito dependente do governo federal, porque ele era dono ele tinha a concessão da rádio Anhanguera, concessão da televisão Anhanguera, e era dono do Jornal Popular. Mas manteve muita dignidade no meu caso. Eu sei de donos de jornais cujos repórteres eram presos, eles denunciavam. Ainda bem que as forças de segurança nacional nos ajudam, nos ver livre de pessoas perigosas, como fulano de tal. Teve jornal que chegou a denunciar dessa forma. Enquanto o seu Jaime manteve uma dignidade muito grande durante todo o período que eu estava preso, eu assumi a responsabilidade grande na empresa dele. Todo sábado ele mandava o vale correspondente ao meu salário entregar para o Alderi em casa. Isso ajudou demais na manutenção da minha família no período que eu estive preso. E quando eu saí também da cadeia, fui me apresentar para ele, ele falou: ó, Zagueiro, eu vou até te contar que vários colegas seus vieram aqui disputando a sua vaga. O seu setor está totalmente inativo e você pode reassumi-lo. Eu só vou afastá-lo se vier alguma decisão da justiça me obrigando a afastá-lo, que eu terei que cumprir. Do contrário, você pode continuar no serviço. E eu fiquei no jornal e na televisão até
ser convidado por ele para ajudar na implantação do Jornal de Brasília, depois para a implantação da TV e do Jornal do Tocantins, da TV do hoje Estado do Tocantins, naquele tempo foi implantado em Araguaína. E eu fiquei tendo uma gratidão muito grande ao seu Jaime. Eu acabei saindo, na época eu queria ser candidato, ele me falou, não vá para o Tocantins, dirigiu a organização Jaime Câmara no Tocantins, que eu trago você deputado estadual. Eu ajudo você a se eleger deputado estadual. Eu brinquei com isso, Jaime, mas eu quero ser deputado, eu quero ser eleito pela oposição. E pela oposição o senhor não tem como me ajudar, porque eu sei que criará muito problema para o senhor. Aí me afastei amistosamente da empresa, me candidatei a vereador, com muita cobertura do jornal e da televisão, tanto que eu fui o vereador mais votado da história de Goiânia. Proporcionalmente, eu acho que até hoje ninguém me bateu. Eu tive, na época, para vereador em Goiânia, deputado votos que daria para eleger com sobra, deputado estadual e até deputado federal. Tanto que o segundo colocado, o segundo mais votado colocado, tem menos da metade dos votos que eu tive. Faltaram 12 votos para completar 9 mil naquela época, em 1976. E eu devo muito isso ao apoio que eu tinha da organização Jaime Câmara. E sou muito grato ao seu Jaime, em memória, porque foi um cidadão muito coerente, muito humano, pelo que ele me fez e por outros atos que eu, como assessor dele, assisti praticando. Gostaria de lembrar o trabalho de um colega, João Divino Dornelles, que já era deputado estadual quando eu era vereador e que foi o líder da fundação da Comissão da Anistia aqui em Goiânia. Eu me lembro que ele queria se reunir e na época havia muita restrição a reuniões e ele me pediu para ceder espaço para ele na Câmara. Eu cedi naturalmente, não sabia da importância que ele ia dar ao fato de a Comissão da Anistia poder se reunir na Câmara Municipal da capital do Estado. Isso o João valorizou muito e até hoje eu tenho sido lembrado pelos pioneiros da anistia aqui, por esse gesto de cessão das instalações da Câmara. Mas é importante que se frise o trabalho, a dedicação do João Divino Dornelles à anistia. E o esforço dele, eu me lembro que ele chegou a promover uma marcha a pé daqui até Brasília, exatamente para chamar a atenção da mídia, de todo mundo, para o trabalho dele em favor da anistia e das diretas, das eleições diretas também, um trabalho pioneiro. Logo depois eu fui eleito deputado estadual e convivi com o João Divino e com outros excelentes colegas na Assembleia Legislativa, inclusive o Tarzan de Castro e outros que foram meus colegas lá, o Manuel Mota. E na Assembleia, nós, como membro do PMDB, MDB no primeiro mandato, nós continuamos aquele trabalho de abrir espaço para as forças de esquerda. Eu me lembro que eu convidei para um trabalho, uma manifestação na Assembleia, as lideranças sindicais trabalhistas. E a Assembleia tinha uma norma que só podia entrar no plenário de paletó e gravata. E o pessoal chegou paramentado inadequadamente, mas eu consegui com o presidente, já que era uma solenidade, que todo mundo fosse para a mesa nos trajes como vieram. O presidente da entidade dos professores, do trabalhador na construção, de vários segmentos. Foram momentos de muita dedicação, através do mandato parlamentar, a continuar a luta política que a gente vinha empreendendo desde quando estudante. Houve uma época, uma greve de estudantes universitários. Eu sempre, na Assembleia, fui líder da bancada da oposição. E a polícia tentou invadir a faculdade de Direito, onde a polícia começou a cercar a universidade toda, na Praça Universitária, e o pessoal foi se recolhendo para a Faculdade de Direito. Eu, como ex-aluno da Faculdade de Direito, num carro da liderança da Assembleia, que era um carro oficial, consegui furar o cerco da polícia e ir até a porta da Faculdade de Direito. Eu me lembro que o motorista, para evitar ficar no meio da polícia, ele subiu com o carro até bem na calçada, até bem na entrada da faculdade. E o reitor José Cruciano, da época, embora tenha sido político pela Arena, pelo Partido do Governo Federal, ele vendo a polícia se aproximar, ele
me viu como líder da bancada e dando solidariedade aos estudantes, me chamou: Zé Guias, não vamos deixar essa polícia entrar aqui dentro, não. E pegamos uma mesa da faculdade, pusemos bem na porta de entrada, barrando a entrada. E ele, como reitor, era um intelectual, filho do grande poeta Léo Lins, lá de Piracanjuba, ele subiu na mesa e, num gesto assim de muita bravura, de muita coragem, a polícia toda concentrada na porta da faculdade, o estudante lá dentro morrendo de medo que ia ser preso gente mais da conta. Ele anunciou: olha, como reitor da universidade, esse campus está sob a minha responsabilidade, a minha administração, e eu não admito que a polícia violente a minha autoridade e invade esse prédio. Tá? Assim, bonito mesmo, gesto muito bonito. E nesse dia, camufladamente, eu fui pondo no carro da liderança, aquelas lideranças, na liderança da Assembleia, aquelas lideranças estudantis que corriam mais risco. E mandava o motorista levar para o meu gabinete. Entrava para o estacionamento da Assembleia e foi pôr no meu gabinete. Eu sei que eu devo ter levado umas 200 de estudantes que evitaram de ser presos por causa disso, e eles reconheceram isso muito tempo depois. Até eu publicava um jornalzinho, eu publiquei a fotografia. Vários que depois cresceram, se tornaram personalidades importantes no Estado, se livraram da prisão nesse dia. E foi engraçado que o pessoal chegou lá de manhã e eu tive que providenciar comida para todo mundo. E ficaram até tarde da noite. Eu tive que arrumar comida, almoço, janta para esse pessoal todo. E, nesse tempo, o deputado não tinha mordomia nenhuma. Foi tudo custeado com recurso próprio. Eu passei apertado para pagar a conta, uma conta bem grande, para manter a alimentação desse povo lá durante o dia, até alta noite, quando, aos poucos, nós fomos entregando em casa um a um, até que se escaparam da prisão por esse fato da época em que eu era deputado estadual. Eu me lembro de uma época em que estava ressurgindo a UNE, e promovi um congresso em Salvador. Então, as lideranças estudantis convidaram alguns deputados estaduais e federais para participar desse encontro, com medo da polícia impedir a realização do congresso da UNE lá em Salvador. Eu me lembro que eu fui aqui por Goiás, o Dante de Oliveira, deputado estadual do Mato Grosso, foi por lá, um tal de Chico Francisco Barbudo, da Bahia, deputado federal, compareceu. Vários deputados estaduais e federais compareceram, e o Congresso da UNE, com a nossa presença, pôde acontecer sem ser invadido pela polícia, como se temia na época. Outra época, como deputado e líder da bancada, na instalação dos trabalhos da Assembleia, eu fui o orador da bancada, e lá estava presente um oficial representando o 10º BC. E eu, com aquela lembrança vendo e com a lembrança das torturas do quartel, eu sempre falava atacando a ditadura. Isso era todo o pronunciamento meu, era inquestionável que eu atacava a ditadura mesmo. De alguma forma eu tinha que atacar. E quando eu comecei a falar sobre a ditadura, ele começou a resmungar na mesa da Assembleia e a fazer gestos ameaçadores para mim. Eu me lembro que eu virei para ele e falei: olha, no quartel, trancado, algemado, eu sofri calado as torturas que os senhores me fizeram. Aqui dentro o senhor terá de me ouvir, porque as suas bravatas não vão me impedir de falar e tal, né? No que ele levantou, pensei que ele levantou para caminhar, para me agredir, né? Tinha um amigo meu, o Sérgio Cardoso, estava no plenário da Assembleia, então ele saltou do plenário para o auditório. E no que ele saltou, o povo pensou que era um começo de briga, virou aquele tumulto e o oficial saiu. Eu saí da tribuna para encontrá-lo, pensando que ele viesse ao meu encontro para nos agredirmos no próprio palco da Assembleia. Mas é que ele saiu, foi para a rua. E eu saí atrás dele e não alcancei mais. Mas com isso, durante um tumulto da Assembleia, teve que encerrar a sessão solene de abertura dos trabalhos parlamentares nessa época. Como na efervescência da campanha pelas diretas já, a gente participava de eventos de toda ordem aqui, e sempre nos maiores vinha a figura emblemática e impoluta da época do MDB, que era o presidente nacional do partido, o deputado federal Ulisses Guimarães. Eu me lembro de participar de encontros com o Ulisses Guimarães, lá no Clube Oasa, ali no Setor Bueno. Uma vez eu
fui convidado para participar de um comício lá no setor universitário, em que o Ulisses Guimarães também comparecera, e eu fui surpreendido, a hora que eu subi no palanque, estava começando a sessão, começando o comício, a hora que eu subi no palanque, o locutor me viu e já me anunciou. Não deu tempo nem de eu ver quem é que estava no palanque do comício. Eu dei sorte porque eu tinha acabado de ler um livro do próprio Ulisses Guimarães e eu sabia mais ou menos de cor, eu tinha um decálogo do político, e eu sabia esse decálogo mais ou menos de cor, e fui para os estudantes universitários. Era importante a gente ter uma mensagem bem quente, bem de acordo com o que esperavam realmente, bem energizada. E eu comecei olhando para ele, eu não sabia mais quem estava no palanque, eu olhando para ele e comecei a falar que cada vez que ele comparecia a Goiânia, porque uma página da história do Brasil estava para ser mudada, assim como tinha sido com a anistia, agora com as eleições diretas e tal, e fui recitando o seu decálogo. Ele achou bom demais, ele me abraçou forte por saber o decálogo dele quase que de cor, porque a gente usava muito aquilo nos discursos. Desde o tempo de estudante, eu sempre gostei de citações em discursos. E era um tempo assim de muito combate, de muita manifestação verbal, de muita falação. E o povo gostava de ouvir também, porque, modéstia as favas, as nossas mensagens tinham algum conteúdo. Eu me lembro, eu gostava de recitar algum poema no meio do discurso. Um dos que eu lembrava muito, se não me falha a memória, era aquele: luta se vive, se morre descansa, dos teus a lembrança na voz do porvir, ser bravo, ser forte, não fujas da morte, que a morte é de vir, do Gonçalves Dias. Então, era uma maneira de empolgar mesmo as pessoas. Eu me lembro que outro comício das diretas já, do qual participei, foi aqui na Praça Cívica, em frente ao Palácio, em que os organizadores foram surpreendidos com a presença do então senador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, que tinha sido ministro da ditadura e um dos baluartes da ditadura militar, e compareceu, e lá usou da palavra e foi citando: eu aqui estou representando a Bahia, que se faz presente por meu intermédio, por intermédio do senador fulano e tal. Ele tinha um domínio muito grande sobre toda a liderança política da Bahia. Na verdade, estavam presentes os senadores do MDB e da situação, assim como os deputados federais da Bahia. E ele foi enumerando: senador fulano e tal, senador fulano, deputado fulano, e enfim, toda a bancada federal da Bahia estava presente no comício, em que compareceu também o Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves, o José Sarney, e foi assim a coroação da campanha, porque viu que as diretas já estavam, a campanha das diretas era realmente uma campanha vitoriosa, porque até a oposição, tipo José Sarney e Antônio Carlos Magalhães, estava apoiando. Eu comecei falando sobre a luta dos estudantes. Foi a grande escola de liderança do país, foram os grêmios estudantis, as entidades estaduais, dos secundaristas, dos universitários. E a nossa geração, que teve um papel importante na história, eu acho que será reconhecido ainda pelas novas gerações, a influência, a importância da nossa luta. A nossa geração ofereceu, acredito, uma contribuição muito grande para a mudança dos costumes políticos do país. É aquilo que eu disse: quando a gente vê o progresso que vive o Estado, a região e o país hoje, a gente tem que tomar consciência que é produto da ação dos administradores atuais. Isso vem de uma luta que começou lá no Zé Bonifácio de Andrade e Silva. Compensou a nossa luta, o nosso sacrifício, tantos que perderam a vida nos embates contra os militares, contra a ditadura militar. Eu acho que compensou porque o país realmente mudou. Eu vejo hoje um estado do Tocantins próspero, aqui separado de Goiás. Há 60 anos, nos torneios de oratória, o tema criação do estado do Tocantins era obrigatório nos discursos. A implantação de Brasília da mesma forma. A abertura de ferrovias, a interiorização de ferrovias, que hoje o presidente Sarney, o presidente Dilma, o presidente Lula desenvolvem um trabalho grande nesse sentido, também já era a reivindicação nossa daquele tempo. Portanto,
Era um tempo em que havia emoção na luta política, havia empolgação e entusiasmo de tal ordem que a gente buscava inspiração nos pensadores maiores da nossa época, no José Reneiros, um filósofo argentino. Valorizamos a nossa literatura, os sertões do Euclides da Cunha, o Castro Alves, o Gonçalves Dias. Surgia o regionalismo daqui com Bernardo Helles, um Carmo Bernardes, um Gilberto Mendonça Pérez na poesia e tantos outros. E nós próprios procurávamos inspiração na literatura que nos subsidiava nos discursos, como aquele domina-se vive, se morre descansa, dos teus da lembrança, na voz do porvir. Ser bravo, ser forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E assim nós encerramos o nosso depoimento. Muito obrigado a vocês todos.